bíblico. Nós estamos em João, né? Capítulo 8. Temos falado que esse texto é maravilhoso, principalmente para nós que gostamos de ser ludibriados com uma série de informações erradas por aí. Até para... Tem tudo uma questão, tem duas coisas fundamentais. A primeira e a principal é o lucro. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. E é usado, então, para poder beneficiar isso, é usado a questão política e é usada a questão religiosa. Tá? E aí entra o fato, por exemplo, Israel é o povo de Deus. Agora, por que essa necessidade da gente estar repetindo isso? Para poder aplaudir o que eles estão fazendo, o que eles sempre fizeram. Né? Então, tomaram uma terra palestina, foi tirado os palestinos do seu território. Pensa no Brasil, tiraram os brasileiros do território para poder colocar alguém que há séculos atrás já morou aqui e foi expulso daqui. Foi expulso por quê? Foi expulso porque era rebelde, foi expulso porque criava dificuldades, porque esse não era o comportamento normal dos romanos que expulsaram. Os romanos sempre respeitaram todos os povos em suas terras, mas os judeus eram tão rebeldes, tão contrários a tudo, tão guerrilheiros em tudo, que tiveram que ser expulsos para poder haver paz naquele lugar. Compreende? Então foi isso que aconteceu. Aí vieram na história, lá estavam habitando os palestinos. Não, tira os palestinos e coloca Israel. Já é uma coisa errada. Aí o que acontece? Israel agora vai tomando conta de tudo e expulsando os palestinos, donos da terra. Expulsa, mata, continua expulsando, continua matando. Então, por quê? Por causa dessa propaganda. É o povo de Deus. Se é o povo de Deus, eles podem fazer o que eles quiserem. Né? Então, mas o texto agora que nós estamos vendo está dizendo que não é nada disso. Jesus falando, vocês não são de Deus. Vocês não são o povo de Deus. Jesus, não sou eu, Jesus. Mas aí mostra a nossa inconsistência. Jesus diz, não são o povo de Deus, não conhecem a Deus, mas a política diz, não, eles são o povo de Deus. Entre Jesus e a política capitalista, então a gente fica com a política capitalista. Não, eles são o povo de Deus. Jesus está mentindo. É isso que a gente fala. Jesus está mentindo, porque eles são o povo de Deus. Eles não são o povo como qualquer outro povo. É o povo de Deus, viu, Jesus? Você está mentindo! A gente faz isso. Nas pregações, nas escolas dominical, o tempo todo. A gente chama Jesus de mentiroso para poder apoiar a propaganda política capitalista. Não, Israel é o povo de Deus. É o povo de Deus. E Jesus dizendo o contrário. Certo? Então esse capítulo 8 é maravilhoso por isto, porque mostra quem somos nós, a nossa imbecilidade em desprezar o que Jesus diz para poder aplaudir o que a política capitalista nos obriga a ficar afirmando o tempo todo. E aí os árabes, que são amados de Deus também, sofrem com a nossa ignorância, com a nossa tolice e com a bandidagem que é feita em nome do povo de Deus. A ONU se cala, né? Aceita. Tá tudo normal. Pode matar Israel. Vocês são o povo de Deus. Pode matar. Todo dia mata. Todo dia joga bomba lá na Síria. Todo dia joga bomba lá nos territórios onde estão os palestinos. Todo dia. A ONU não toca no assunto. Isso é totalmente o direito do povo de Deus. Matar. Matar. Pode matar, perseguir, prender, fazer o que quiser. Não tem problema. Pode fazer o que vocês quiserem. Vocês são o povo de Deus. E a gente se cala. E a gente aceita. Então vamos ver agora nos versículos 54, 55 e 56, tá? Então nós estamos ainda, né, nesse... Aqui está né, o que... Aqui está
o esboço, né? E aí nós estamos vendo Jesus ainda naquela fase da festa do tabernáculo, quando ele está discutindo agora, olha aí, né? Defende sua missão. Capítulo 8, versículos 51 a 59. Ele está defendendo com quem? Com o povo de Deus, que não era de Deus, porque não entendia nada de Deus e porque não tinha nenhuma afinidade com Deus. Então ele está lá discutindo com essas pessoas, né? Vocês não me aceitam porque vocês não são de Deus. Jesus passou o tempo todo falando isso, tá? Então vamos ver aqui. 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória é nada. Isso diante dos conceitos deles, dos judeus. Claro que Jesus, né? A palavra de Jesus não precisa de testemunho, é a palavra de Jesus. Mas ele está falando aí pelo contexto judaico. Na cabecinha pequena de vocês, que não tem nada a ver com Deus, não entende as coisas de Deus, eu falar a meu respeito é nada, não significa nada. Tá bom? Meu Pai, o qual vocês dizem, se enganam, dizendo que é o vosso Deus, certo? E que não é, porque eu já disse que não é, Jesus falando, né? Ele é o que me glorifica. Ele é quem diz realmente quem eu sou. 55. E vós não o conheceis. Vocês não conhecem ele. Vocês não sabem nada sobre ele. Vocês não têm compromisso nenhum com ele. Vocês não sabem nada, entre aspas, povo de Deus. Sabem nada sobre Deus. Mas eu o conheço, porque eu sou ele. E se disser que não conheço, eu serei mentiroso como vocês, mentirosos. Aí falou com nós também. Porque o time mentiroso é nós. Não é somente cristão, não. Vamos botar mais em particular, porque é o que interessa. Não adianta ficar falando dos outros, não. Nós, evangélicos. Vamos particularizar mais? Nós, batistas. O povo mentiroso. Um dos sites mais mentirosos do Brasil foi classificado o que pertencia a um político batista, lá no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro dá de tudo, né? Em nome de Jesus, dá de tudo. Era o site mais mentiroso do Brasil. Não é entre os evangélicos, não. Do Brasil. O mais fake news que tinha no Brasil era de um... Não me lembro o nome do político. Também não diria aqui. Mas não faz diferença. Se não fosse ele, seria outro. Batista. Então veja que Jesus está certo. Se eu dissesse que não conheço Deus, eu estaria mentindo como vocês, povo de Deus, são mentirosos. Então está falando de mim também, porque eu sou batista. Mentiroso! O carimbo que é colocado para os batistas cai sobre mim. Mentiroso! O site mais mentiroso do Brasil. Eu seria mentiroso, Jesus falando. Como vocês, religiosos, mentirosos. Mas eu conheço e guardo, né? Guardo porque conheço as palavras de Deus, sua palavra. Vocês não guardam. Jesus falando. Versículo 56. Abraão, vosso pai, ou aquele que vocês dizem que é o pai físico de vocês, não é o pai espiritual de vocês, porque vocês não são de Deus. Filhos espirituais de Abraão são os que são filhos de Deus, e vocês não são. Os que são povo de Deus, e vocês não são. Saltou de alegria por... Abraão, né? Saltou de alegria por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. É uma maneira de dizer. Claro que no céu o tempo lá é diferente do nosso tempo, né?
no tempo de Deus, eu já estou no céu. No tempo de Deus, eu já estou no céu. Você já está no céu. Entendeu? No tempo dele. Nesse nosso tempo, não. Nós estamos ainda aqui para depois ir para lá. Não. No tempo de Deus, já estamos lá. Sabe quando é que eu vou entrar no céu? Eu vou entrar, olha, vai ser no futuro. Nesse tempo meu. Eu vou entrar no céu no mesmo momento que Davi entrou. No mesmo momento que Adão entrou no céu. Porque o tempo de Deus é diferente desse nosso tempo. Ok? Ok, então tá aqui. Esse é o texto de João capítulo 8. Eu só queria fazer um concerto. Concerto não, só uma visão. Esse que Jesus está falando que não é o povo de Deus, ele chega a dizer, vocês são do diabo. Vocês são filhos do diabo. Jesus fala, capítulo 8. Mas não quer dizer que Deus não ama esse povo, não. Deus ama esse povo e todo. Foi por isso que ele nasceu lá. Porque eram tão desprezíveis, eram tão prepotentes, que para salvar um pouquinho mais deles, Jesus nasceu lá. Só por isso. Nada mais. Entendeu? Então, mas Deus ama esse povo. Como ama, da mesma quantidade, no mesmo grau que ama qualquer outro povo, qualquer outra pessoa. Deus me ama e ama muito, da mesma quantidade que ele ama esse povo que ele diz que não é de Deus, mas é do diabo. Entendeu? Essa questão de ser do diabo é o sentido de que, não sendo de Deus, sobra para quem? Para o cão. Essa é a ideia. Então, quando eu não tenho Jesus guiando minha vida, eu não sou de Deus. Sobra para quem? Para o cão. Não é que é do diabo. O diabo nunca criou ninguém, o diabo nunca sustentou ninguém, o diabo é zero. Então, se eu não sou um, eu sou zero. Se eu não sou de Deus, sobra para o cão, sobra para o diabo. Essa é a ideia. Não é que eles estejam, Deus detesta, nada disso. Deus não detesta ninguém. Deus ama, ama muito. Deus ama demais o povo judeu. Demais. Na mesma quantidade que me ama e que ama qualquer povo sobre a face da terra. Ele quer salvar aquele povo na mesma intensidade que ele quer salvar qualquer outra pessoa ou qualquer outro povo sobre a face da terra. Entendeu? Mas quando a gente fica, é por causa dessa prepotência nossa, a gente tem que chamar a atenção. Jesus está dizendo, não são povo de Deus. A política pode me dizer 1000 coisas contrárias. Entendeu? O capitalismo pode me dizer 1000 coisas diferentes. Mas Jesus diz que eles não são o povo de Deus. Não são. Só passam a ser povo de Deus aqueles que passarem pelo novo nascimento. Esse é povo de Deus. O resto é povo do cão. Podem os políticos, os teólogos políticos, capitalistas, podem me dizer o que quiserem. É problema deles. Eu prefiro ficar com Jesus. E é o que Jesus diz no capítulo 8. Diz claramente, sem rodeio, claramente, ele diz isso. Tá bom? Muito bem.